Olha aí, meu amigo, a nova ministra das Relações Institucionais do governo Lula, a senhora Gleisi Hoffmann, a.k.a. Amante. Pois bem, a senhora Gleisi Hoffmann mostrou as garrinhas dela pela primeira vez nesse cargo. Muito se dizia a respeito do quanto ela seria capaz de separar as coisas, separar o seu lado petista, aguerrida, do papel que, em tese, ela deveria ocupar lá na Secretaria de Relações Institucionais, que é ter um diálogo, ter uma participação melhor junto à oposição, junto a outros partidos, enfim, azeitar as relações do governo com os outros poderes, a fim de viabilizar políticas que precisam de aprovação do Congresso e etc. Bem, ela já peidou na farofa nesse sentido porque saiu para criticar governadores, fazer aquele típico ataque irônico dela, que ela sabe fazer muito bem e que não agrega em absolutamente nada, que coloca mais uma vez em xeque a estratégia do Lula de usar a Gleisi Hoffmann nesse sentido, no sentido de equilibrar o diálogo com outras forças políticas. É um verdadeiro tiro saindo pela culatra e tomara que continue assim mesmo. Governo Lula errando é bom para o Brasil. Vamos então conversar sobre esse tema? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, para me ajudar a chegar aos 20 mil seguidores aqui na plataforma. Estamos quase chegando, conto muito com o seu apoio nesse sentido. Se você já é inscrito, confira a sua inscrição, porque às vezes ela some, sabe-se lá por qual motivo. Será que são os temas que nós abordamos aqui? É porque você não sabe um vídeo que eu estou planejando gravar só para os membros do canal. Você pode se tornar membro, mas esse eu não deixo público não, porque é perigoso. Mas enfim, conversas de bastidores, é claro. O pessoal da Veja trouxe isso aqui, né? Auxiliares do Lula estão tratando isso como uma recaída. A Gleisi Hoffmann, que tem o vício, né? Ela é uma adicta em causar polêmica, brigar publicamente com gente que pensa diferente do governo Lula, teve uma recaída. E aquele negócio de relações institucionais e tudo mais já foi para as cucuias de forma geral, né? Então, a Gleisi Hoffmann, ok, até então era deputada federal, presidente do PT, tem aquela coisa mesmo de ter uma posição mais aguerrida e tudo mais, só que agora ela é ministra das Relações Institucionais, onde o racional deveria falar mais alto, o pragmático deveria falar mais alto. Bem, não está falando, né? Mas, enfim, a Gleisi Hoffmann atacou publicamente nas redes sociais, se eu não me engano, né? 4 governadores diferentes de 4 partidos diferentes, numa tacada só, numa sentada só. E você sabe, governador de estado tem um poder muito forte dentro de partido. É simples de entender. Os partidos que têm governadores hoje têm nessas figuras seus maiores, suas maiores forças políticas. Porque abaixo do Lula, em matéria de executivo, você tem os governadores dos estados, que têm um poder muito forte, portanto. E bem, o ponto principal aqui foram as dívidas dos estados. Por quê? De acordo aqui com a Gleisi Hoffmann, né, ela falou que a União pagou só no mês de fevereiro 854 milhões de reais de dívidas que não foram honradas, nas palavras dela, pelo governo de Minas Gerais, governo de Rio, esse aqui é só de Minas, tá? 320 milhões do governo do Rio de Janeiro, 76 milhões de reais do governo de Goiás e 73 milhões do Rio Grande do Sul, né? Então, tem vários aqui, né? Minas Gerais é o Romeu Zema, Rio Grande do Sul Eduardo Leite, Goiás é o Caiado, não é? E o outro aqui quem que é o governador do Rio de Janeiro? É o Paes? Eu sempre confundo, mas enfim. Deixa aí nos comentários para me lembrar. E aí ela continua dizendo aqui na sua publicação, na sua postagem, né? E ninguém ouviu da parte dos governadores desses 4 grandes estados uma palavra de agradecimento ao presidente Lula, nem de esclarecimento à população. Ao contrário, eles estão entre os que mais atacam o presidente, fazendo oposição sistemática a quem o socorre na hora mais difícil. E pois bem, né? Olha a viagem na maionese dela. Primeiro, que é um ataque muito direto a 4 figuras importantes de 4 partidos políticos importantes. Segundo, que obviamente, né, uma falácia, porque o Lula não está fazendo favor nenhum, o dinheiro não é dele. É uma coisa do Estado, é um acordo firmado com os estados, né? O Estado que eu falei primeiro aqui é o governo de forma geral, o establishment político.
O acordo foi firmado com o governo brasileiro, não foi com o Lula, para o Lula tirar dinheiro do bolso dele. Então, tem nada que ficar agradecendo o Lula por causa disso. E bem, foi exatamente nesse ponto que o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, tocou, né? Vamos ver aqui o que ele falou. E bem, né, o Eduardo Leite mandou a real aqui dizendo o seguinte, dando aquela ironizada, né, na Gleisi Hoffmann, né, obviamente. A pouca habilidade política não surpreende, claro, todo mundo sabe que ela realmente não tem habilidade política, principalmente para o cargo que ela ocupa hoje. Mas o desconhecimento dela sobre os assuntos, sim, aí ele entra nesse ponto dos acordos, né? A manifestação da ministra foi totalmente despropositada. Como ministra, deveria prezar pela construção conjunta de soluções para o país e não atacar e ofender governadores. Toma, mostrou para ela aqui qual que é o papel que ela deve exercer enquanto ministra das Relações Institucionais do governo Lula. E aí segue, ela demonstra desconhecimento ao afirmar que o presidente Lula fez pagamentos, quando na verdade há um contrato firmado com a União para que esses pagamentos sejam honrados, ou seja, não tem nada que ficar agradecendo ao Lula e coisas do tipo, não. Então, é uma bobagem completa da Gleisi Hoffmann que soa como um ataque gratuito a governadores de estados que possuem aí hoje uma forte oposição ao governo Lula, né? Aqui o pessoal da Veja reclama disso da Gleisi, né? Questiona esse ponto e fala o seguinte, né? Como que a Gleisi Hoffmann vai abrir portas desses partidos agora, União Brasil, Novo, PL e PSDB, depois de criticar abertamente e de forma tão despropositada e até assim injusta os governadores desses estados, aliás, desses partidos, né? Governadores que pertencem a esses partidos. É uma boa pergunta realmente, porque a coisa fica estranha de maneira geral. E a Veja, inclusive, aqui elogia a oposição, falando que a oposição tem maturidade, tem decência suficiente para separar uma coisa da outra, votar assuntos importantes com o governo, se for o caso, né? Separar a questão de viés ideológico, né, embate político ideológico, para fazer de fato aqui uma votação, priorizar o que é importante para o país, né? Então, obviamente, isso aqui é uma coisa completamente despropositada, que foi criticada até por um auxiliar do Lula, obviamente, em caráter de anonimato, né? Ele disse o seguinte: foi uma recaída. Não se deixa de ser presidente do PT da noite para o dia, não é mesmo? A Gleisi deve ter achado que ainda tinha espaço para esse tipo de coisa lamentável. Pois é, uma grande gafe, um grande erro dela, mas é o que eu sempre digo. Se o Lula tá errando, se o povo do Lula tá errando, se o gabinete ministerial dele tá errando, tá bom que continuem errando, continuem cometendo gafes e coisas do tipo, porque o Brasil sempre ganha quando isso acontece. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.